Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Marcos, em primeiro lugar, há uma predestinação bíblica, né? Eu imagino que você saiba disso. Hoje em dia, a gente resume o erro doutrinário calvinista, a gente resume a palavra predestinação, e eu entendo o que as pessoas querem dizer, como você falou aí na pergunta. Não é suficiente para derrubar a tese da predestinação. Mas é bom que a gente fale, né, para que fique tudo muito bem explicado, que não tem como a gente desprezar a predestinação bíblica. Tá? Existe uma predestinação bíblica. Tem mensagens minhas aí no meu site, no meu canal, no meu podcast, em todo canto. Tá? No meu aplicativo você encontra fácil, dentro do Telegram. A predestinação bíblica não tem qualquer tipo de relação com salvação. Eu sei que os arminianos, juntamente com os calvinistas, debatem bastante sobre isso, né, sobre como é que funciona a predestinação para a salvação, mas eu não creio que exista predestinação para a salvação, tá? Eu discordo dessa ideia. Eu penso que o Novo Testamento ensina a predestinação, mas não para a salvação, como os arminianos e os calvinistas acreditam. Eu penso que é totalmente diferente disso. Pelo contrário, não há predestinação para ser salvo. Há predestinação de quem é salvo. Os textos usados para definir as interpretações de ambos os grupos provam que a interpretação que eles fazem não é necessariamente a correta. Se você pegar, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29, Efésios capítulo 1, versículo 4, 5, se você pegar textos que falam, que usam a palavra predestinação no grego, né, no texto original, você vai ver que o texto não está falando sobre predestinação para salvação. Agora, essa conclusão, ela é desenvolvida com base em alguns equívocos. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, no versículo... Deixa eu abrir aqui o texto rapidinho, né? Efésios capítulo 1, acho que a partir do versículo 3 mesmo, né? Ele vai dizer o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o segredo, tá? Em Cristo. As bênçãos, a salvação, todos os benefícios estão em Cristo. Quem estiver em Cristo já está na bênção. Quem não estiver em Cristo não tem como ter a bênção. Pelo contrário, a ira de Deus sobre ele permanece. Mas, se você recebe Jesus, a Bíblia diz que a todos quantos o receberem, ser-lhes-á dado o poder para serem feitos filhos de Deus. Então, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais estão em Cristo, assim como, ou seja, do mesmo jeito que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Só que aí, o que é que acontece? Quando o pessoal lê isso aqui, eles acham que o texto está falando que os seres humanos foram predestinados para virarem crentes. Ou seja, nem todo mundo foi predestinado para virar crente, mas Deus, ele escolheu alguns para adotar e outros não. Porque eles pensam que a expressão adoção de filhos, usada unicamente por Paulo em todo o Novo Testamento, tem o sentido que se tem na nossa sociedade. Ou seja, você não é meu filho, mas eu vou te considerar como se fosse, né? Vou te tratar como filho, vou te amar como filho, vou te adotar. Não foi gerado por mim, mas tu vai fazer parte da minha família. Só que não é este o sentido bíblico, neotestamentário, da filiação dos filhos de Deus. Não é assim que nós somos feitos filhos, não é por consideração ou por adoção no sentido da sociedade atual, como a gente entende a adoção, etc. e tal. Até porque o crente, ele não é adotado, ele é gerado, né? Nós somos gerados da divina semente do Pai. Então, não é uma recalchutagem, não é uma consideração, não é filho do coração, não, é gerado pela semente de Deus. E a palavra, eu acho que em 1 Pedro 3,9, será? Onde ele fala da divina semente? Será que é isso? É 1 João 3,9, talvez. Deixa eu conferir para não dizer nenhuma besteira. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Se você tem esses dispositivos eletrônicos hoje em dia, com as palavras no original, as palavras em grego, hebraico, etc. e tal,
Você dá uma tocadinha aí nessa palavra semente e você vai ver que é a palavra grega esperma, né? Da onde vem o termo técnico científico para espermatozoide, esperma. Porque esta palavra, no grego, significa exatamente isso, semente. Existe a semente dos homens, a semente dos animais, a semente das árvores, existe a semente de Deus. A semente de Deus é a sua santa palavra. E o texto não é o único lugar que diz isso, tá? Vocês sabem disso. Há outros lugares no Novo Testamento que falam que fomos gerados pela divina semente, pela palavra de Deus. Ou seja, nós nascemos de novo. A razão pela qual nós estamos na família de Deus e somos filhos de Deus é porque a gente nasceu na família. Nós fomos gerados, nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criação. Nosso espírito foi recriado. Então, é uma pena que muita gente não saiba disso e pensam que por causa dessa expressão no texto de Paulo, ele estaria dizendo que nós fomos considerados como filhos, mesmo sem sermos, de fato. Mas, filho do coração, né? Como se fosse. O pessoal pensa que é isso que Paulo está dizendo aqui. E daí, por causa desse entendimento da expressão adoção de filhos, quando eles leem Efésios 1:5, o que é que eles acham? Que Paulo estaria dizendo que alguns homens foram predestinados, ou seja, antes mesmo de nascerem, né, previamente, foram destinados para virar crente, porque na cabeça deles, a adoção de filhos é virar crente. Entendeu a loucura? Por causa dessa falta de compreensão do que é que Paulo quer dizer da expressão adoção de filhos. É muito fácil de resolver esse suposto problema, porque não é um problema, é apenas ignorância. O pessoal não conhece a teologia de Paulo, não está familiarizado com os termos e as expressões de Paulo. Basta você saber o que é que Paulo quer dizer com a expressão adoção de filhos, já que ele é o único em todo o Novo Testamento que a usa, né? E Paulo, ele vai dizer muito claramente que a adoção de filhos é a redenção do nosso corpo. Ele fala isso, né, de forma literal e clara, explícita, em Romanos capítulo 8, versículo 23. Mas a palavra adoção vai aparecer em Romanos 9, vai aparecer em Gálatas 4, quando ele fala de um filho que é herdeiro de tudo, mas como é menor de idade, ele não difere do escravo, porque o escravo do pai que trabalha para ele cuida do seu filho, então o filho está subordinado às ordens do escravo do pai, então ele não difere do escravo porque obedece o escravo, ainda que seja herdeiro de tudo e filho do pai, de fato e de verdade. Mas quando ele chegar no tempo previamente determinado pelo pai, aí que ele alcança a maioridade, ele recebe os seus direitos plenos, que lá Paulo chama de adoção de filhos, né? Só que as pessoas, por não entenderem o pensamento de Paulo na sua cabeça hebraica, acham que Paulo está falando sobre a adoção da sociedade romana, ou a que a gente conhece hoje em dia, sei lá o quê, tá? Depois, se você tiver um dicionário Vine, ou Vine, aquele W-E Vine em casa, ele tem as palavras do Novo Testamento ali, ou seja, vai aparecer a palavra adoção e ele vai dar a explicação do que a palavra grega que foi traduzida por adoção significa. Dá uma olhadinha nesse dicionário, você vai ver que ele diz que não é o sentido que as pessoas pensam, porque se confundem com a adoção que nós conhecemos em nossa sociedade, quando, na verdade, Paulo pretendia transmitir outra ideia. Tá? Depois dá uma olhadinha nesse dicionário para você compreender ou somar ao que eu estou falando aqui a respeito do verdadeiro sentido pretendido por Paulo quando ele usava a expressão adoção de filhos. Tá? Mas em Romanos 8, 23, ele diz que não somente a criação geme e suporta angústias até agora, mas também nós, que temos os primeiros resultados do que o Espírito Santo pode fazer na vida do homem, os primeiros frutos, né, as primeiras experiências, as primícias do Espírito. Nós também, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando, esperando a adoção de filhos, a saber, diz a versão corrigida, revisada, corrigida fiel, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, para Paulo, aquilo que ele chama, que é o único que usa a expressão no Novo Testamento, aquilo que ele chama de adoção de filhos é o que ele explica no versículo 23 de Romanos 8, a redenção do nosso corpo. É quando tomaremos posse, né, os direitos plenos de sermos feitos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus agora, pela fé, nos tornamos filhos, recebemos este direito, como diz o texto do Novo Testamento, né? Aqueles que o receberam, concedeu-lhes o direito, algumas versões dizem o poder, mas parece que o texto original está falando sobre direito, ou autoridade, uma coisa assim, né? Essa concessão divina de sermos feitos filhos. Mas só seremos filhos de Deus em poder, de fato e de verdade, tomando posse dos direitos plenos que estão destinados a nós, quando ressuscitarmos dentre os mortos, né? Lógico.
É por isso que está escrito lá em Lucas capítulo 20, versículo 36, se não estiver enganado, naquela discussão de Jesus com os saduceus, que aqueles que são havidos por dignos de participarem da ressurreição dos mortos serão semelhantes aos anjos e serão filhos de Deus por serem filhos da ressurreição. Ou seja, a ressurreição faz com que se torne realidade, se consume o fato da nossa filiação, filhos de Deus em poder. De fato, até Jesus, ele foi designado ou declarado filho de Deus em poder somente depois que ele ressuscitou dentre os mortos. E eu acho engraçado, porque quando eu digo isso, o pessoal fica logo assustado e abre os olhos, arregala assim, e fica achando que eu estou falando uma heresia, né? Como é o costume das igrejas de hoje em dia. Tudo que não entendem, não concordam, chamado de heresia. Só que quem disse isso foi Paulo, em Romanos, capítulo 1, no versículo, acho que ali no comecinho, 2, 3, 4, ele diz que ele era servo chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, o qual por Deus outrora foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, que trata sobre o seu filho, que segundo a carne é considerado como filho de Davi, mas, versículo 4, foi declarado filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Isso é Paulo quem diz. E não é o único lugar, tá, que fala que Jesus foi declarado, designado filho de Deus em poder quando ressuscitou. Atos capítulo 13, versículo 32 e 33, é o próprio Paulo falando também, mais uma vez, ele vai dizer exatamente isso. Ele diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa que foi feita aos nossos antepassados, como Deus a cumpriu plenamente a nós e os seus descendentes, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, quando diz: tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Ou seja, a ressurreição de Cristo é o dia em que Deus disse: tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Então, ele é declarado filho de Deus em poder depois que ressuscita dos mortos. Isso é o que muita gente não entende. Por que que a Bíblia diz, então, que nós fomos predestinados para a adoção de filhos? Porque todo aquele que estiver em Cristo tem que estar em Cristo. Mas em Cristo somos predestinados para a redenção do nosso corpo, que é o que Paulo chama, segundo ele explica muito bem em Romanos 8, 23, a redenção do nosso corpo. É exatamente disso que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Muita gente não entende, mas se você observar bem o contexto, Romanos 8 como um todo, para falar a verdade, o capítulo inteiro é só sobre essa questão, os sofrimentos do tempo presente e a glória que vai ser revelada em nós. Ele está falando que as inclinações da carne levam para a morte, mas a inclinação do espírito conduz para a vida e paz. E ele vem fazendo essa dobradinha o tempo inteiro, falando da carne, do físico, da vida presente, falando do espírito, da eternidade, da vida que vai vir. Falando que hoje nós sofremos por estarmos neste corpo sujeito àquilo que é passageiro, mas um dia nós seremos glorificados como Cristo foi. E que, inclusive, os sofrimentos do tempo presente produzem para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação. Que é o que ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, mas ele está falando exatamente a mesma coisa aqui no capítulo 8, ao longo de todos os versículos. Que é por isso que ele diz, por exemplo, no versículo 26, que o próprio Espírito Santo, ele nos assiste em nossas debilidades, em nossas fraquezas, nesta vida presente, que é o contexto que ele vem tratando ao longo de Romanos 8. Ele diz: porque nestes casos, muitas vezes nem sabemos orar como convém, às vezes dá vontade até de morrer, né, de tanto sofrimento, de tanta angústia, tremores, como é que Paulo diria? Temores por fora, tremores por dentro, aquela coisa, né, de até da própria vida a gente se desesperar, dependendo da perseguição e da oposição dos pecadores que a gente enfrenta numa sociedade hostil ao evangelho. Mas, em alguns casos, talvez a gente não saiba nem orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Agora, nós sabemos de uma coisa, que todos estes sofrimentos que ele vem tratando no capítulo 8, todas estas coisas que ele mencionou aqui, cooperam para o nosso bem. Ou seja, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que nós soframos como Cristo sofreu, para que nós sejamos glorificados como ele foi. Porque se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Se sofrermos como ele, também seremos glorificados como ele. Amor, peraí, filho. Meu filho entrou aqui, gente. Aí, gente, vamos voltar aqui.
se sofrermos como ele, também como ele nós seremos glorificados, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Até a criação geme e suporta angústias até agora, não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos, os primeiros resultados do que o Espírito Santo pode fazer com o gênero humano. Nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Este é o propósito de Deus, que a gente sofra por um período de tempo muito curto, porque não dá para comparar os sofrimentos do tempo presente com essa glória que vai vir. Este é o propósito de Deus, que aguentemos firmes, que soframos, para que a glória finalmente seja revelada em nós. Então estas coisas cooperam para o nosso bem, porque este é o propósito de Deus. Porque os que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, que é Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui, mais uma vez, o pessoal, ainda que esteja na cara, que ele está falando da imagem que Jesus tem hoje, ressurreto, assentado à direita de Deus, o pessoal, por alguma razão enigmática e misteriosa, pensa que Paulo estaria falando que fomos predestinados antes de nascer para termos a imagem que Jesus teve quando estava na terra. Olha que loucura. Ou seja, interpretam que Paulo estaria dizendo que fomos predestinados para virar crente, para termos a imagem de Jesus quando ele andou no mundo. Mas ele não está falando isso. Ele está falando que na terra nós sofremos como ele sofreu. Temos a vida que ele teve. Mas por causa disso é que estamos predestinados para nos tornarmos o que ele se tornou, para experimentarmos o que ele já experimentou, para sermos o que ele é. É exatamente a mesma coisa que João vai dizer em 1 João capítulo 3. Ele diz: vede quão grande amor nos concedeu o Pai a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, hoje nós somos o que ele foi, que é por isso que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu, somos o que ele foi, mas nós seremos o que ele é. Somos predestinados para termos a imagem de Jesus. Não a imagem que ele teve, a imagem que ele tem. Mas quem ainda não entendeu que é isso que Paulo está falando, basta você prestar atenção no que vem depois. Nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que, dessa forma, ele seja o primeiro gerado entre muitos irmãos. Ou seja, quando Jesus foi chamado de primogênito, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, como diz Apocalipse 1:5, que ele é o primogênito dos mortos, é o primeiro gerado entre muitos irmãos, é o primeiro filho de Deus ressuscitado dentre os mortos, né? Como diz o Salmo 2, tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei, o primeiro gerado. Antes de morrer e ressuscitar, as escrituras o chamam de unigênito. Depois que ele ressuscita, ele é o primogênito. Se ele está dizendo que nós fomos predestinados para termos a imagem do seu filho para que ele seja o primogênito, é lógico que ele não está falando que nós fomos predestinados para termos a imagem que ele tinha antes de ser o primogênito. Ele está falando que fomos predestinados para termos a imagem que ele teve depois que se tornou o primogênito, a fim de que ele seja o primogênito. Ou seja, a imagem que ele passou a ter, esta imagem, que nós não sabemos qual é, temos vislumbres, né, por causa do livro de Apocalipse, que fala que ele tem olhos de fogo, cabelos brancos como a lã, como a neve, né, aquela coisa toda, mas a gente não sabe como é que ele é. Temos esses vislumbres, mas o que Cristo é hoje, a sua imagem atual, o que ele realmente é, está escondido, não está revelado. É por isso que a gente não sabe exatamente que imagem é essa, como é que ele é. Colossenses, capítulo 3, inclusive, fala exatamente sobre isso. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Ou seja, Cristo, ele está oculto em Deus. Como Cristo é a nossa vida, é por isso que Paulo diz que a nossa vida, que é Cristo, está oculta juntamente com ele. Ou seja, ele é a nossa vida, e se ele está oculto, a nossa vida está oculta. É por isso que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque essa vida de filho de Deus ainda não foi revelada, não está manifesta. Ela está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Agora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, porque ele está oculto, não está manifesto, quando ele se manifestar, aí sim, nesse momento então, nós também seremos manifestados com ele em glória. Esse é o destino para o qual Deus nos preparou.
fomos predestinados para a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo, para sermos declarados filhos de Deus em poder, assim como Jesus também foi, conforme Paulo diz em Romanos 1, 3 e 4. Nós somos predestinados para termos esta imagem que ele tem, a fim de que, então, ele seja apenas o primeiro gerado dos mortos. Ou seja, ele está falando da transformação do que é corruptível em incorruptível, a transformação do nosso corpo, a ressurreição dos mortos. É para isso que nós fomos predestinados. A predestinação verdadeiramente paulina não é sobre salvação, a não ser, claro, que a gente vai expandir o conceito de salvação, mostrando que, obviamente, a ressurreição dos mortos traz a consumação da salvação. É o ponto de irreversibilidade, quando você já não pode mais ter o seu nome riscado do livro da vida e não se perde mais a salvação. Aí ela se consuma, ela se completa. E esse é o conceito neotestamentário de salvação, quando o que é mortal for absorvido pela imortalidade, quando o corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Finalmente, tragada foi a morte pela vitória. Aí sim, se a gente está falando de salvação nesse sentido, perfeito. Então, fomos predestinados para a salvação, porque a salvação é uma coisa futura, que vai se cumprir quando ressuscitarmos dos mortos. Mas a predestinação paulina, bíblica, neotestamentária, não tem absolutamente nada a ver com o conceito de salvação que é debatido pelos nossos colegas arminianos e calvinistas quando querem descobrir quem foi predestinado para ser eleito, para ser salvo, quem não foi. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Não há, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, não há no Novo Testamento ensino que traga a ideia de Deus escolher indivíduos para estabelecer quem vai ser salvo, para estabelecer o destino eterno daquela pessoa, daquele indivíduo. Não existe esse tipo de eleição ou de predestinação na Bíblia, no Novo Testamento, no meu ponto de vista. Por mais que você pense numa ou outra passagem, provavelmente eu já devo ter falado sobre ela nos meus vídeos, Jacó, Esaú, não sei quem, a Paulo desde o ventre da mãe, Jeremias, que foi escolhido no ventre da mãe, e outras passagens que você possa pensar, se você for observar muito bem o que o texto está falando, você vai ver que as escolhas ou eleições em cada contexto não estão associadas ao conceito de salvação. Porque não há na Bíblia predestinação ou eleição individual para se estabelecer o destino eterno destes seres humanos. Há eleições até mesmo de ímpios, escolhas de pessoas ímpias para desempenharem uma função ou atuarem em determinado ministério, como Jeremias, Paulo e por aí vai, tá? Mas não é o conceito que é debatido entre os colegas calvinistas e arminianos sobre eleição para a salvação. No meu ponto de vista, não existe isso na Bíblia, tá? Eleger indivíduos para serem salvos. Não existe, tá? Não importa qual argumento, o que a pessoa vai dizer, eu acho que não tem texto que justifique isso. Tem textos, sim, usados para fundamentar essa ideia, a defesa desse pensamento, mas na maioria das vezes parecem ser textos mal interpretados, como estes que eu acabei de ler aqui para vocês, tá? Tanto Efésios 1, 4 e 5, versículo 11 também, Romanos 8, 29 e por aí vai. Porque a verdadeira predestinação bíblica é essa que Paulo ensina. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.